Fala pessoal de xadrez, aqui quem fala é o Mano Halbert. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do Grand Steel e hoje nós vamos ver a partida da primeira rodada do Nakamura de brancas contra Rasmus Svani de pretas. Então Nakamura, nosso amigo Naka, jogou E4 seguido com Rasmus jogando E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C4, cavalo F6. E olha que legal, essa estrutura é típica da italiana, onde as brancas vão jogar D3 depois e vai surgir uma italiana dos dois cavalos. A italiana, ultimamente, ela está sendo menos usual. Normalmente eles estão jogando Ruy Lopes aqui. Mas Nakamura preferiu jogar a italiana. Então, D3, bispo C5, C3, D6, roque, H6, torre E1, seguido de roque, H3, bispo B6, cavalo de B, D2, cavalo E7, aqui a ideia de cavalo E7 é passar o cavalo para G6, as brancas vão ter a mesma ideia, passar o cavalo para G3 e vai ficar essa posição praticamente quase assimétrica. Então, bispo B3, C6, D4, cavalo G6, transpondo para a variante clássica da italiana, bispo C2, torre E8, A4, A5, cavalo F1, D5, propondo aqui uma troca no futuro, E captura D5, E4, cavalo de F3, D2, aqui estava atacado, tem que tirar o cavalo, né? C captura D5, F3, E captura F3, torre captura E8, cheque, dama captura E8, dama captura F3, C6, cavalo E3, bispo D7, cavalo de D, F1, torre E8, cavalo G3, bispo F7, dama F2, bispo captura G3, aqui trocando o bispo pelo cavalo, então dama captura G3, cavalo E4, agora novamente Nakamura devolve o par de bispos, então bispo captura E4, torre captura E4, cavalo F1, F5, cavalo D2, F2, dama F2, torre E8, cavalo F3, bispo F5, H4, bispo G4, atacando o cavalo, cavalo sai para E5, fica num posto avançado, aqui não está perdendo o peão de D, porque segue com cavalo captura E5, D captura E5, torre captura E5 e bispo captura F4. Seguiu com torre E2, dama G3, bispo F5, torre F1, bispo E4 já mirando nessa casa, depois avança o peão e tem algumas ideias aqui de torre G2, tacando dama e rei ao mesmo tempo. Então, defendeu com torre F2, torre captura F2, dama captura F2, dama captura H4. Peãozinho estava caindo, Ramos falou, eu gosto desse peão, vou pegar. Seguido de bispo captura E5, dama captura D7, dama D7, perdão, dama F4, B5, já avançando os peões, para ver se tenta uma promoção, rei H2, rei H7,
bispo C7, atacando o peão de H5, então jogou H4, bispo volta para E5, dama E7, bispo D4, parando o avanço desse peão, B4, C captura B4, dama captura B4, dama E5, atacou, G7 ameaçou mate, então tem que voltar a dama, dama B7, dama F4, dama D7, bispo C3, dama F5, e agora deu empate. Aqui a posição tá 0-0, não tenho o que falar. Tanto que se eu ativar a engine, provavelmente vai dar 0-0. Por que eu sei que tá 0-0? É bispo de cores opostas. Bispos de cores opostas sempre, na maioria, na verdade, das vezes, vão dar empate. São pouquíssimos casos. Ah, mas se a gente contar os peões aqui, as pretas têm um peão a mais. Olha só, Roberto. Ó, o peão de D é um peão a mais. Mas é peão de bispo, com um final de bispos de casas opostas. Então, peão a mais normalmente não vai valer a partida, nem empate. Mas, vamos lá. Bom, o que vocês querem saber é como foi a precisão. Aqui, pelo Lichess, a análise foi que Nakamura cometeu apenas 2 imprecisões com 97% da precisão, um acerto de 97%, e Ramos acertou 97% também, e com 2 erros. Mesma coisa, só 2 erros, partida disputada do início ao fim, como nós podemos ver. Uma pena caiu no final de cores opostas e Nakamura não conseguiu ganhar, né? Mas é isso, pessoal. Falou e fui!